E quando eu fui curada, que a médica pediu os exames novamente, quando viu que tinha secado as feridas, pediram os exames e não tinha mais nada, Aleluia. aí ela falou assim: "Não, tá alguma coisa errada aqui". Aí ela me fazia correr dentro do consultório de um lado para o outro, e me mandava abaixar, e me mandava levantar, porque antes eu abaixava, ficava lá, né, de tão inchada que estavam os meus joelhos, e ela me fazia correr, me cutucava, mexia em mim, e eu não sentia mais nada. Estamos aqui, gente, ó, entrando na nossa live hoje mais que especial, diretamente de Orlando, na Flórida. Oro para que o Espírito Santo de Deus venha ser a nossa direção nessa live. Hoje nós vamos falar sobre uma série de coisas, mas principalmente, querido, sobre milagres. Vou falar hoje com a querida Érica. Olá, querida! Olá! Hoje nós estamos cumprindo uma promessa que o Senhor nos fez de estarmos juntas, né? Verdade, nossa, Que a gente luta! foi uma luta mesmo pra gente conseguir estar juntas. Eu tô muito feliz, pastora Renata, você bênção de Deus, te acompanho. E tô muito feliz de estar aqui, né, quando a gente conversou por telefone, você falou: "Vem pra cá", eu falei: "Tô indo". Foi. Querida, eu que tenho que agradecer, dizer o quanto eu me sinto muito honrada, porque é a primeira live, é o primeiro evento, é o primeiro podcast, é a primeira gravação que eu tenho depois de voltar de Israel. E eu estava assim, meu coração estava queimando, porque eu disse assim: eu ainda estou com os horários todos trocados, para mim de dia tá de noite tá de dia, né? Então eu ainda estou recuperando o corpo, mas o Senhor disse para mim assim: essa live você não vai cancelar, essa live você vai fazer. E eu falei: amém, Senhor. Estou aqui para fazer a sua vontade. Então eu quero te agradecer e dizer que eu honro a sua vida, Amém. eu honro a unção que você carrega, e eu acredito que através da sua vida, muitas vidas vão ser impactadas no dia de hoje. Amém? Amém, amém. Eu fico muito feliz, muito grata de poder participar e ser a sua primeira live depois, né, que honra minha, muito grata. Não é? Eu fiquei feliz. Eu falei: poxa, tem algo especial com a minha irmã Érica, Amém. porque o Senhor disse que era para eu fazer uma live com ela e eu ainda não gravei nada depois que voltei de Israel. Então, tudo que eu tiver aqui no meu coração sobre aquela terra abençoada, que eu falei até com a Karina, que um pouquinho, um pedacinho de mim ainda está lá, sabe? É tão impactante. E então, assim, realmente Deus tinha na agenda dele, o minuto, a hora, os segundos já estavam traçados no mundo espiritual para um momento como agora. Amém. Então, olha, vamos começar com um pouquinho da sua história. Eu sei que você é uma levita, é uma mulher que carrega a unção de servir através da sua linda voz. Conta pra gente como foi, toda essa caminhada, desde a sua infância, você nasceu num lar cristão. Conta um pouquinho da sua história. Quem é a Érica? Então, eu nasci num berço cristão, meus pais são pastores, minha mãe, meu pai nasceu no berço cristão também, e eu cresci nesse ambiente, assim, de adoração, de louvor, meu pai é ministro de louvor, né, então eu aprendi cantar ouvindo meu pai desde a barriga, assim. E aí, de uma família muito simples, muito humilde, do estado do Paraná, né, nós somos, e eu comecei cantando, eu tinha 3 anos de idade, assim. Eu cantava porque eu via o meu pai cantando, eu cantava porque eu achava lindo, eu falava: "Quero cantar como meu pai, eu quero adorar". Então, mas assim, ouvia as histórias bíblicas, era ensinada, né, dentro da igreja com a palavra de Deus, mas eu não conhecia Deus, assim, né, eu sabia quem ele era através dos meus pais, da minha avó, mas eu não tinha, assim, uma conexão com Deus, assim, de ter um encontro com Deus mesmo.
E aí, com 9 anos de idade, nós viemos para São Paulo e eu descobri uma enfermidade, né, no meu corpo, chamada artrite reumatoide juvenil. E ela é uma doença autoimune, né, que ela mexe muito com o organismo. Eu sentia muitas dores, tinha febres todos os dias. E o o importante dessa história toda é que Deus mandou alguém na minha casa para eu louvar. Essa pessoa chegou e falou assim: "Não é para você parar de louvar, é para você adorar, é para você adorar, porque enquanto você adora, você vai ser curado". Eu falei: Quase impossível cantar da forma que eu estava, porque eu estava, assim, bem debilitada, perdi cabelo, cheguei a pesar 20 quilos, eu estava muito, muito mal mesmo. E Deus tinha um propósito em cima disso. Eu tinha feridas no corpo, feridas na cabeça, né, e um estado, assim, bem de humilhação mesmo, que você olhar e falar assim: "Nossa, coitada, né, não vai sair disso, não vai passar disso". E coitadinha, né, a gente só escutava isso. E aí Deus manda cantar. E é muito fácil a gente cantar quando a gente tá bem, quando a gente tá É. feliz, quando tá certo, quando você tem saúde, você abrir a boca e cantar é maravilhoso. Difícil é quando você chora e você não tem voz para cantar, porque não tem voz, porque sua voz está embargada. E aí você começa a indagar Deus e dizer: "Nossa, mas cadê as promessas? Por que que eu tô passando por isso?", né. Deus sempre tem um propósito em cima de cada processo. Todos os processos que Deus faz nós passarmos, Ele tem um propósito. Ele sabe exatamente o que está fazendo, Ele não erra, Ele é Aleluia. absolutamente nada. E eu achando que eu tinha sido um erro, né, falei: "Não, eu só pode ter sido um erro, Deus errou em me escolher". Não, Deus não errou em nada. Fazia era exatamente proposital, fazia parte do propósito. E aí eu tinha que cantar, e cantar também fazia parte do propósito de Deus. Não só porque ele queria ouvir minha voz, embargada, chorosa, triste, Não. mas porque tinha alguém que estava sentado ali, que precisava me ver daquele jeito, exatamente como eu estava, cantando. Só Hum. precisava ver. É sempre assim, Deus sempre tem as suas maneiras de trabalhar, né, de fazer É. as coisas. E eu ia nos lugares, assim, com muita Não. febre, com muita dor, e meu pai entendeu que eu ia ser curada e que era desse jeito, era cantando, dando mostrando a cara mesmo doente, sentindo dor, era cantando. E aí meu pai fazia um bilhetinho: "Minha filha quer oportunidade para louvar". E eu nem queria, porque de verdade, eu estava com muita dor, eu não queria sair de casa. Mas dentro disso tudo, eu comecei a conhecer Deus. E aí eu fui ler a história de Jó, eu fui ler Mateus, eu fui conhecendo Deus. Eu falei assim: "Se Jesus fez tantos milagres, ele pode fazer na minha vida também". Aleluia. E eu comecei a cantar, falei: "Então nós vamos cantar, eu vou cantar e não importa". Eu cantava chorando muitas vezes, pastora. Eu cantava em prantos, assim, sem querer, mas eu cantava. E eu fechava os olhos, imaginava só Deus ali na minha frente e mais ninguém. Meu Deus. E Deus começou a me curar, me restaurar. Demorou 3 anos e 8 meses para isso acontecer. A médica não entendia nada do que tinha acontecido, porque essa enfermidade, ela não tem cura. Você fica exatamente dependente dos remédios. Você não tem como melhorar, você só alivia a dor, mas não melhora, não fica bem. E aí eu cantava, adorava Deus, via muitas crianças da minha idade dando risada, né, de mim, eh, tirando sarro, adultos também. A gente passa por essas situações, mas eu vejo que também fazia parte do propósito de Deus, para que eu passasse por isso. E depois que eu passei por tudo isso, ele me fez conhecê-lo face a face. Então eu já não conhecia mais Deus de ouvir falar, mas eu conhecia ele face a face. Você sabe que eu tenho essa
doença. Sim, você falou para mim. Eu não lembrava. Eu não lembrava que você tinha e eu não lembrava que eu te falei. Parece estranho te falar isso. Parece que o Senhor botou um fog, uma fumaça, assim, no meu cérebro, porque eu vim de Israel. Deve ter sido antes, então, né, de Sim, viajar. Porque eu realmente não me lembrava. E eu acabei de postar lá no canal agora um vídeo, um podcast que eu fiz com o pastor Alexandre Mendes e o Marcos Fergutes. E ali eu pensei ter sido curada, porque naquele dia, durante a manhã, eu tive um encontro com o Senhor muito poderoso em frente ao Mar da Galileia, em Tiberíades. E o Senhor usou a boca do pastor Alexandre para dizer que estava me curando. E eu recebi. Eu recebi, eu ajoelhei, eu chorei muito, inclusive eu dei o testemunho disso para as pessoas que estavam lá, que eu creio que Deus tinha me curado. Porém, quando começou, são vários dias, né, de excursão, caravana. Como você sabe, é algo cansativo, porque você tem que estar às 6 da manhã lá já tomando café, porque às 7 todo mundo já está no ônibus. Eu até me atrasei 1 ou 2 dias por causa das dores, por estar com crianças, e você ter que fazer aquilo tudo, arrumar a criança de manhã, e fica meio que as juntas ficam meio duras, e aí estava muito difícil para levantar da cama, né. Fora que a artrite reumatoide dá uma fadiga misturada com fibromialgia, que eu também tenho, então era algo assim, ai, sem querer, odeio vitimismo, sabe. Foi muito difícil essa viagem, curti a viagem com 2 crianças, sem meu esposo, sem minha filha mais velha, que é a Giovana, né, ela tem 25. Foi muito difícil para mim. Eu percebi que até o meu atraso fez algumas pessoas ficarem bem tristes, assim. Não foi muito atraso, foi tipo 5, 10 minutos, mas as pessoas estão ansiosas para sair com o ônibus, né, e eu entendo. Mas como eu digo, gente, nunca julgue ninguém, porque só nós sabemos as pegadas que nós estamos pisando. Às vezes, era para eu nem estar lá. Numa condição normal, o médico diria: "Nem viaja", porque você não vai ter condição com uma criança de 7 anos hiperativa, com uma outra adolescente, com a excursão que tem uma série de compromissos de ter que caminhar aí nos lugares que Jesus passou e ter que andar demais. É. Voltaram as dores. E eu me senti uma derrotada, porque eu disse: "Poxa, eu testifiquei publicamente da minha cura. E agora?" Falei para todo mundo. O Senhor me curou, que eu vim para cura. Eu vim para ser curada e foi para isso que eu fui para Israel. Por que que eu estou abrindo isso aqui? Eu não tinha a menor ideia de falar disso. De coração, eu nem lembrava. Quando você falou artrite reumatoide aí, você quase me jogou dessa cadeira. Porque eu lembrei o porquê eu te convidei para fazer uma live. Agora eu entendo tudo, porque eu não estava entendendo. Eu falava: "Meu Deus, o senhor me mandou fazer uma live com essa moça", mas eu não lembrava especificamente por quê. Quando eu estava vindo, inclusive, até comentei com umas amigas, tudo, a Karina, a outra Karina, a Elis, falei: "Gente, como que vai ser? Todo mundo, né, me olhando e vendo que eu ainda estou com dores", porque à medida que a gente caminhava, eu fui começando a sentir dores. Teve um momento que a gente voltando do Muro das Lamentações, 2 meninas, inclusive a Mari e a Bruna, me carregaram e eu fui carregada para o hotel. Se vocês estão aí, meninas, vocês sabem que é verdade, né. Foi muito humilhante, foi muito difícil, As dores são intensas. porque você não consegue um pouco de consolo naquele momento, por estar todo mundo bem e você não consegue estar bem. Acho que até uma dor de cabeça, né, ela te impede de desfrutar do momento. É. Aprove ao Senhor me trazer de volta com as mesmas dores. Sou transparente o suficiente para dizer que eu andei nos mesmos lugares onde Jesus pisou, e eu não sei ainda o para quê, não questiona não, Senhor, mas qual o propósito. Eu voltei e eu continuo. Hoje mesmo é um dia que eu tô com muita dor. E aí você começa a live falando de artrite reumatoide. Essa palavra veio muito forte no meu coração. E eu queria falar, talvez nesses momentos, é o que você disse. É tão fácil cantar quando você Tá bem. tá celebrando, quando você tá bem. E existem momentos
eu creio que o Senhor nos submete ou Ele permite você passar por situações que provam a sua fé e o seu coração, a intenção do seu coração. Então, você falando tudo isso, eu quero só reiterar que você cantou em meio à dor e eu estou cantando em meio à dor. E Porque, talvez é nesse lugar que nós nos encontramos hoje. porque Deus está fazendo em movimento, né? É em movimento. A gente não pode parar. Ele vai fazer conforme você vai caminhando. Quando a gente para, você aceita e fala: "Não, eu não vou mais, não vou fazer mais nada", e você aceita. E quando você está ali em movimento, Deus vai te curando, Deus vai curando sua alma, vai lapidando, vai transformando. É lindo de ver o processo nesse meio do caminho, né, nessa caminhada de dor, né. Me faz lembrar que nós somos todos enxertados em Cristo, né. E aí ele é a videira, né, nós somos os ramos. E quando nós somos enxertados nele, o processo do enxerto no caule tem que machucar, Verdade. machuca Uau! os 2 lados. Jesus foi ferido para que nós pudéssemos ser enxertados nele, e quando nós vamos ser enxertados nele, tem aí esse processo de ferida, de machucar para você ser enxertado novamente. E aí a gente encontra esse amor, essa graça infinita, né, que vem sobre nós. Eu no nessa fase, assim, nós estávamos passando uma fase horrível financeiramente. Nós estávamos passando dificuldades financeiramente em casa, né. E na época eu lembro, sim, que eu tinha um tratamentos que eu fazia no Hospital das Clínicas, na Santa Casa. Eu ia para lá várias vezes, assim, na semana. E eu lembro que o meu pai foi comigo uma vez, e a gente estava nesse processo de de situação financeira deplorável, assim, de não ter condição mesmo. E a gente foi só com a passagem de ida e volta, né, e eu fui para lá fazer uns exames nesse no Hospital das Clínicas. E fiz os exames e me deu fome nesse dia. E eu falei: Uau! "Pai, eu tô com fome". Meu pai olhou para mim e falou: "Filha, papai não tem dinheiro para comprar nada para você, Uau! mas papai vai agora tirar sangue", que meu pai era doador de sangue. E ele foi, subiu o andar de cima e ele fez a doação, doou sangue, e ele doou sangue e ganhou o lanchinho. E o lanchinho que ele ganhou, Que é assim mesmo, no Brasil eles dão um lanchinho. ganhou um lanchinho. E aí o lanchinho que ele ganhou, ele me deu, Hum. ele me deu. Lembrar disso, porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa situação financeira, graças a Deus, Deus nos honrou. Mas lembrar disso me Sem faz dúvida. lembrar e, do quanto Deus é assim, Deus é exatamente isso. Ele ele nos dá, ele nos abençoa. E nesse momento, quando eu lembro do meu pai, eu vejo a imagem de Deus mesmo cuidando de mim. Meu pai veio com fome nesse dia, e ele tinha acabado de doar sangue, mas ele veio com fome para me dar o lanchinho dele, e eu comi, vim alimentada. Eu lembro que até um certo caminho o ônibus vinha, depois a gente não tinha dinheiro para vir mais para frente, até em casa, e uma viatura, meu pai andando comigo bem devagarzinho para chegar em casa. Estava longe ainda, uma viatura da polícia parou e falou assim: "O senhor quer uma carona?". E ali colocou a gente dentro da viatura, chegou em casa. A minha mãe não entendeu nada, "o que que aconteceu? Por que que tá dentro de um carro de polícia?". E aí meu pai falou assim: "Foi Deus que Graças enviou, a Deus. foi Deus que mandou, porque eu não estava conseguindo caminhar, você sabe que é dolorido demais andar". Muito, muito. E eu estava num estado, assim, que inchava muito as juntas, né. Os pés ficavam enormes, os joelhos ficavam enormes, e eu tinha muitas Meu feridas, né, assim, eu ainda fiquei com um pouquinho de manchas aqui no Deus. pescoço,
Tá E dando pra ver. fiquei, mas é a única coisa, as mãos também ficaram um pouquinho esquisitas aqui, inchadas, olha, mas eu não tenho nada, não tenho, Você não sente dor. eu não sinto dor. E eu fiz os exames recentemente agora, e eu não tenho absolutamente nada, eu fui curada mesmo. E perdi Como que essa cura aconteceu, em nome de Jesus? ela foi Diz. muito devagar, foi Foi devagar? muito devagar. Foi durante um processo de 3 anos. Eu Não, sinto Deus falando comigo, porque foi muito a gradativo. gente fala muito de milagre, a gente prega muito de milagre, a gente ora muito por milagre. E a As gente pessoas, a única imagem de milagre que você tem é instantânea, a única imagem. Quando, na verdade, existem milagres internos, emocionais, pessoais, familiares, que demoram anos e nem por isso deixam de ser milagre. exato. Às vezes a pessoa pensa, não aconteceu, então não é milagre. Quando, na verdade, o Senhor está fazendo, Ele está gerando. E eu sinto que essa live, logo depois de eu voltar de Israel, sem a minha bênção, vamos dizer assim, não sem a minha bênção, Você tá no sinto que ele começou algo lá, exato. Sim, entende? Porque ele viu meu coração em receber imediatamente, porque eu criei que ele, se ele quiser, ele tira de uma vez. ex Mas se ele não quiser, ele não precisa tirar e ele vai continuar sendo exaltado na minha vida. é isso mesmo. Tá num processo. Deus está fazendo. Ele não deixou de fazer. Ele iniciou um processo de cura, né, e vai acontecer assim, gradativamente. Não foi rápido que eu fui curada. Foi um processo de 3 anos e 8 meses que levou para eu ser curada. Mas aí Deus começou a me curar, como que eu senti isso? Cada vez que eu cantava, eu sentia um pouquinho de melhora. Cada vez que eu cantava, eu sentia um pouquinho de melhora. O meu cabelo, ele caiu aqui, aqui e aqui atrás, como se fosse uma espécie de alopecia. Alopecia que fala, né. Por conta dessas mesmas manchas que eu tive nas juntas, teve na cabeça. E é uma coisa que a médica ainda não conseguia decifrar o porquê que eu estava com aquelas manchas na cabeça, né. Porque nas juntas é uma coisa, mas e na cabeça? Então eu tive um exame para fazer, eu tinha uma biópsia marcada para fazer, e E tirar um que peda você tinha algum nódulo assim? então, eles não entendiam por que que eu estava com essas manchas no couro da cabeça. Entendi. Porque na pele aqui do das juntas, ok, mas e na cabeça, por quê? Não fazia sentido. Não, e aí eu fui fazer uma biópsia, tinha uma biópsia marcada. E nesse processo de cura mesmo, eu cantando, eu adorando, eu fui fazer a biópsia. Só que quando eu cheguei lá, tinha secado todas as feridas da minha cabeça. E não tinha como eles tirarem o pedaço e fazer a biópsia, porque não tinha da onde tirar. Ua Então, não tinha, não cheguei a saber o motivo, a causa de ter na minha cabeça as mesmas feridas, porque não fizeram os exames. A partir daí, eu já comecei a pegar mais peso, a engordar um pouquinho mais, a comer melhor, né, e não sentia mais dores. As febres também foram diminuindo, que eu tinha muita febre, muita febre. A febre foi Engraçado que a minha nunca aconteceu de ter febre ou de cair o cabelo. Só realmente vem, assim, um desânimo, uma fadiga muito sim, grande. eu sentia isso também, Eu cansaço. sentia um cansaço. Tem dia, minha irmã, que eu deito, assim, no sofá, às vezes eu até pedi o pessoal aqui do estúdio para não marcar 3, 4, 5 podcasts um atrás do outro, porque no quinto, no sexto, a sensação que eu tenho, assim, ó, vontade de morrer. É isso mesmo. As sabe, assim, de morder assim mesmo, queima, É, queima. a gente fica Não é fadigado. normal, não é um cansaço como você vai na academia e você tá com aquele cansaço, é um cansaço da alma, assim, É, parece que é você a dorme, fibromialgia dorme. a fibromialgia, a sensação que eu tenho é que ela rouba a nossa oportunidade de desfrutar.
da vida. E assim, eu nunca tinha visto em criança, minha mãe também ficou muito assim, demoraram um tempo para Legal. descobrir que era isso, porque eu tinha 9 anos, né, eu era uma criança. E como é que isso foi, né, por isso que chama-se artrite reumatoide juvenil, Juvenil. que é Você era muito infantil. jovem. É, infantil. Então eu ia para o Hospital das Clínicas na Santa Casa para fazer estudo. Então ficava um monte de médico lá, fazendo Então, exames, mexendo em mim, para saber. E quando eu fui curada, que a médica pediu os exames novamente, quando viu que tinha secado as feridas, pediram os exames e não tinha mais nada, aleluia. aí ela falou assim: "Não, tá alguma coisa errada aqui". Aí ela me fazia correr dentro do consultório de um lado para o outro, e me mandava abaixar, e me mandava levantar, porque antes eu abaixava, ficava lá, né, de tão inchada que estavam os meus joelhos, e ela me fazia correr, me cutucava, mexia em mim, e eu não sentia mais nada. Quando que aconteceu, assim, a palavra final e você disse: "Estou curada"? Eu estava Quando? lá com 15 anos, Você sofreu dos 9 aos 15. dos 9, assim, eu tomei posse dos 9 aos meus 12 anos. Quando eu descobri que eu fiz os exames e eu não estava mais, eu tomei posse. Só que ela falou assim: "Eu quero você todo ano aqui", Uhum, porque a doença ela fica escondida no seu organismo, uhum. e ela não você não vai ter sido curada totalmente. Ela não acreditava, na Eu posso verdade, né. falar uma coisa? Apesar, né, da minha filha, a Giovana, já estar nesse último ano agora, alguns meses para medicina, para se formar em médica, eu tenho uma implicância com esses médicos, assim, porque eles são instrumentos de descrença o tempo inteiro. Eles são Não é que a gente não quer ser racional, mas existem momentos que você mostra para eles que já está ficando melhor, tudo que eles fazem é enterrar os nossos poços. é É verdade. como se eles olhassem assim, é raro um médico que realmente ele incentiva qualquer tipo de fé É, para ser curada. Se você for ouvir os médicos, isso serve para você que está aqui nessa live. Se você tem um diagnóstico de algum tipo de enfermidade, de alguma doença, de alguma coisa que te incomoda, que você ainda está orando pela cura, ou de alguém que você sabe que está passando, como eu, por um deserto, um problema. A nossa vida não é feita de perfeições, a gente vive em busca de aproximar mais do Senhor em meio aos problemas, em meio às lutas, apesar delas, porque essa coisa de não ter problema não é bíblico, é, não é Jesus, ele esteve aqui o tempo todo cheio de angústias, de dores, homem de dores, experimentado no trabalho dele, todos viravam a sua cara, cuspiam no seu rosto, mais indigno dos homens. Para ser cristão, a gente tem que se acostumar a ser um solucionador de problemas. Nossa vida é resolver problemas, nossa vida. Não estou aqui, né, vitimizando e nem demonizando a vida. A vida é boa, quando Jesus está com você, porque ele entra na fornalha com você, ele entra na água com você, ele não deixa se afogar, mas ele não te livra do mar, ele não te livra do fogo, ele não te livra de passar pelo processo, até porque é no processo que eu entendo a grandeza dele, o amor dele, a graça dele, né? verdade. Nós somos todos barro, né, e Deus Todos barros na mão do pôs oleiro. na mão do oleiro. Ale Estar na mão do oleiro é dolorido, Muito mas é o melhor lugar do mundo, verdade. porque nos forja, muda o Nossa, nosso caráter, transforma nossa mente. E esse momento de estar com ele na casa do oleiro, é só você e ele, é o momento mais maravilhoso, dolorido, mas mais maravilhoso, dolorido. porque é nesse lugar que você encontra ele face a face. É nesse lugar que ele tira de você aquilo que ele não quer que esteja em você. E ele coloca em nós, né, ele coloca em nós aquilo que ele quer, aquilo que ele já tinha projetado. Então, se Aleluia. da a Érica não seria cristã, É. Érica não queria cantar, Érica não seria ministra, a Érica seria ruim, a Érica seria soberba, Aleluia. a Érica não é. Eu costumo
dizer, eu falo muito isso, porque eu gosto dessa frase de Charles Spurgeon, que diz assim, "Tudo que você vê de bom em mim, tudo que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. E tudo que você vê de bom em mim é Deus". Então, é Ele em nós que me transforma. A Érica, A gente não a gente tem nada de bom, né. nada de bom a gente tem. É. A gente Ele já nasce, eu costumo dizer, um bebezinho, você toma o negócio dele, ele: "É meu". Ele já nasce já egoísta, tá. bravo, né, cheio de gene de querer, e a gente tem essa natureza, não adianta, Nós né. temos isso. Não adianta a gente ficar se pousando como um ícone de invencibilidade, de reputação ilibada. Quem tem reputação é o Senhor, e grandes são os nossos testemunhos aos olhos dele. Colocar tudo nos pés dele, é o que nós mais podemos fazer. Essa frase que você falou de Spurgeon, me lembra um pastor que estava pregando, diz que ele pregou no fim de semana, a igreja dele encheu. Aí ele pregou na outra semana e ele estava em período de jejum e oração, e a igreja encheu mais ainda, foi milagres, maravilhas. Aí no dia que ele estava saindo do culto, ele ouviu alguém falar: "Esse pastor é demais, como ele é ungido". Só que aí ele foi para casa, e aquilo entrou no coração dele. Aí ele foi à noite pregar, naquele mesmo dia. Quando deu no culto da noite, ele não conseguia abrir a boca. Ele gaguejava, gaguejava, a ponto de um diácono ter que pegar o microfone e começar a pregar por ele. E aí quando ele desceu do púlpito e descendo as escadas, ele ouviu a voz do Senhor, dizendo para ele: "Ô João, esse é você". É, O que manifestava todos os cultos era eu em você. Então ele entendeu de uma forma muito dura, hum, muito vergonhosa diante de todos, que ele é, não podia confundir quando era o Senhor e quando era ele. E isso não adianta eu, você e qualquer outro cristão dizer que não se, confunde, porque nós nos confundimos sim, não é? a gente não consegue nem amar, Nem amar. a gente não ama se não tiver Deus, se a gente não tiver essa graça dele, a gente nem perdoa, a gente A nem gente não consegue. não, porque a nossa natureza simplesmente não aceita, né, a gente não ama, a gente não perdoa, a gente não quer nada, a gente acha que a gente é O nosso senso, uma né, bobagem. é de que a gente é credor. Você não se vê como devedor, você se vê como credor. É, Às vezes até diante de Deus, você pensa: "Ele tem que fazer por mim, porque eu vivo fazendo coisas por ele, eu me nego por ele". Meu querido, você se nega por você. Você se nega pelo seu próprio bem, para que lhes vá bem, é isso mesmo. né. É, O Senhor não precisa que você se negue, ele é Deus. ele não precisa Deus eu sou. ele não precisa de nada de nós. Ele não precisa que eu cante para ele. Eu canto por E essa menina eu preciso dele. que canta tão lindamente, que eu vi assim, meu coração foi tão tocado. Amém. Conta para mim, quem é a Érica hoje? Hoje eu sou apaixonada por Jesus. Eu canto totalmente para ele. Quando eu vou cantar, eu penso nele. Eu não penso quem está ouvindo, ou tá do lado. Às vezes a gente erra porque a gente não é perfeito, mas eu penso assim: "Ele estava comigo lá dentro do vale, ele esteve comigo nas dores. Eu não devo nada a ninguém. Eu posso cantar o resto da minha vida e eu nunca vou pagar tudo que o Senhor fez, faz na minha vida. Eu sou totalmente devedora a essa graça dele, a esse amor, a esse cuidado do Senhor na minha vida.
Eu sou totalmente devedora. É que nem aquela história da pecadora, né, que ungiu os pés de Jesus, que ele fala, quem foi muito perdoado, muito ama. Então eu amo demais o Senhor, eu amo o Senhor. E não me importa se gostou, quem não gostou, eu nem me preocupo mais, porque eu já fui lapidada e eu já fui forjada no fogo. Eu sei exatamente para quem eu faço e por quem eu estou indo. Por quem que muitas vezes eu saio da minha casa para ministrar, vou cantar. Para quem eu estou indo. E não é para alguém que me chamou. Não é para a igreja X que me chamou. Eu sei por quem que eu vou e para quem eu estou indo. E antes sempre de sair eu falo, Deus, vai comigo. E se não for para eu ir, não deixe que eu vá. Mas eu só saio daqui se o Senhor estiver comigo. Essa dependência, porque eu sei que de nada eu tenho, nada eu posso. E eu sei que Ele pode, porque eu vi Ele no fogo comigo. Eu vi Ele junto comigo. Eu vi o Senhor face a face. Nos momentos mais cruciais da minha vida, Ele esteve. Então é para Ele e por Ele. Todas as coisas que eu for fazer, que eu levanto da minha cama, é para Ele, todos os dias. Você tem filhos, Tem. né? Conta pra mim um pouquinho da história. Você se casou e teve as suas heranças. Conta pra mim. Eu me casei, conheci meu esposo, ele estava num processo de cura. Eu estava com 15 anos, mais ou menos, e nós 15 anos. 15 anos. Foi assim, meu primeiro namorado, e nós nos casamos, namoramos, noivamos e nos casamos. Eu casei com 18 anos. Uau! É. E tive meu primeiro filho, Nicolas, eu tive com 23 anos. E depois, com 26, eu tive o Heitor. Hum. E o Heitor, ele veio, assim, um milagre. Ele veio de promessa, assim, de Deus mesmo. Nós não esperávamos, uma gestação naquele momento. A gente estava passando por um tempo dificílimo financeiramente falando. Estávamos num processo de espera de 10 anos da nossa casa Uau! e morávamos num lugar inapropriado para ter outra criança, porque não caberia uma criança, uma casa muito pequenininha, mas aí o Senhor mandou um bebezinho. Senhor. E eu engravidei do Heitor, foi uma gestação muito difícil, de 8 meses, assim, passando muito mal mesmo. Não conseguia malemar, eu conseguia cantar e ministrar, não tinha como, porque eu passei mal mesmo na gestação dele, ficava mais no soro do que em casa. Ah. Mas o Heitor, ele veio como uma afirmação de promessa. Ele veio assim: "Olha, eu tô com você". E eu estava com 8 meses de gestação, eu fui ministrar numa igreja, eu fui pregar e cantar nesse dia. Uma igreja muito simples, que fica em Monte Serrate, aqui na região, na região de Itapevi, no Brasil, aqui, Em São Paulo. assim, em São Paulo, e fica muito, é uma região rural, uma região bem complicada de chegar, e eu fui cantar, fui ministrar, preguei, cantei, quando acabou o culto, veio um irmão, e ele falou para mim: "Eu vou deixar para você Isaías 43. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti, quando passares pelas águas, você não vai se afogar, porque o Deus dos exércitos estará contigo". Eu falei: "Amém". Só que aí eu conhecendo o Deus que eu sirvo, eu entendi que ele estava dizendo: "Olha, filha, você vai passar, e não vai ter como você não passar". E passar pelo fogo dói, não é fácil. Não tem como a gente romantizar e falar assim: "Eu vou passar pelo fogo". Não, vai doer, você vai sentir. Nossa, é Deus vai muito doloroso. com você, Deus estará com você, e você não vai se queimar. Vai sentir a temperatura quente, vai ficar tudo difícil, mas Deus estará lá. E eu falei: "Amém". E na hora eu entendi, Deus estava me avisando que ia acontecer alguma coisa. Passou 15 dias, a minha bolsa estourou, Uau!
dentro de casa, eu comecei a sentir dores de parto. Corremos para o hospital, chegamos lá, estava tendo já muito sangramento, já estava tendo hemorragia. E, enfim, colocou o cardiotoque e o batimento do bebê já estava lá embaixo. Ele não estava bem, então teve que ser um parto de emergência. Corremos para o centro cirúrgico, tiraram o bebê, e quando tiraram ele não chorou, não teve nenhuma reação. Só escutava muita correria dentro do centro cirúrgico para que reanimassem ele. E naquele momento do silêncio, eu falei, e agora? E aí eu lembrei da profecia, porque às vezes a gente esquece, né? E eu lembrei que Deus falou assim, que estaria comigo. E eu, aleluia, dentro do meu ser, que diz, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui. Glórias a Deus. Mais uma vez, Deus me provando que não me deixaria só. E ali, o Heitor nasceu, foi entubado, ele não tinha batimentos, eles reanimaram ele voltou, mas precisou ficar entubado, ficou na UTI por 8 dias, ele ficaria com várias sequelas, não andaria, não falaria, mas aí Deus falou que ele falaria e ele andaria. Deus disse que estaria comigo e que não me queimaria, ou seja, vai passar pelo fogo, mas não vai ter queimadura nenhuma. Glórias a E ele não tem nada, graças a Deus. O glória Heitor é a Deus. de Deus aqui em casa, é a criança mais animada daqui de casa. Ele que tá dando os gritinhos aí. Ele que tá dando gritinho aqui. Lindeza. Ele é uma Deus fiel. E eu fico lembrando, eu olho para ele e fico lembrando de como Deus é maravilhoso, né? Deus, ele nos faz passar por situações que no momento a gente diz assim, só o Senhor agora. Só. E ele fala, deixa comigo, deixa que eu tô aqui. Joga no peito, né? Como se ele fizesse, joga em mim, Joga no meu peito. joga no meu peito, deixa que eu vou. Aleluia. Eu vou na sua frente, eu vou com você. Glória a Deus. É a proteção de Deus, é o cuidado de Deus conosco. São detalhes simples, né? E aí o Heitor nasceu, nós estávamos nessa casa ainda, nesse processo de espera, que foram muitos anos, foram 10 anos de espera. Bora lá casa, para estar hoje aqui vivendo na nossa casa. Foi esse processo de espera. E eu lembro que esse processo de espera também para mim foi muito dolorido. Porque Maria. esperar não é fácil. A gente quer tudo muito rápido. E aí você ora, 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 ora e nada acontece. Você fala, Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. Mas o processo é lento, é demorado. Porque a gente precisa ser tratado dentro do processo. Não adianta você falar, pular etapas, né? Falar, não, eu já aprendi, bora para a próxima etapa. Não, calma aí, vamos ver. Você já teve a sensação, assim, de que nesse processo de espera o Senhor está te ensinando a entender uma temática que ninguém entende, o meu tempo? Para mim foi demais, porque eu sou ansiosa, Eu também. extremamente ansiosa. E eu me casei. Eu melhorei muito, 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 muito. Mas eu sei que eu não estou 5% do que eu deveria estar, né? Eu me casei e eu tive a minha casa. Nossa. Deus já tinha ali. Só que Deus tinha um processo dentro dessa casa, né? Aprendizado. Um aprendizado, porque eu falei, não. Básico, né? Como Eu sempre. falei, tá tudo certo. Eu fui uma pessoa, os meus pais nunca tiveram uma casa. Uau. Uma casa, de chamar deles. Hoje meus pais têm, graças a Deus. Mas os meus pais na minha infância, eu não tive. Então eu orava pedindo para Deus uma casa. E eu dizia para o meu esposo, eu falava, só vou me casar se eu tiver a minha casa. E ele falava, então tá.
Então foi um processo de construção, nós construímos, tivemos a nossa casa e eu estava feliz, porque eu nunca Terrível, tinha né? tido uma casa, um quarto meu. Eu nunca tinha tido isso, porque nós morávamos assim, meus pais, era tão difícil, ou era de aluguel ou era na casa de alguma família, de algum familiar. Eu cresci assim, e quando eu falei: "Não, eu quero a minha casa", mas não era, assim, a casa, eu quero um lugar para chamar de meu, era só isso que eu queria. Só isso. E aí eu tive, graças a Deus, Deus me deu. E depois de mais ou menos 4 anos de casada, Deus tirou, Uau. e Deus tirou tudo aquilo que era meu, que era para mim, era o meu chão. Como Deus nos forja, porque o meu chão tem que ser ele. Mas ele tirou por quê? Assim. O meu esposo decidiu vender a casa, porque era uma casa que era em bairro. Hum. Ele disse: "Não, nós precisamos de um lugar melhor, nós vamos para vamos comprar num condomínio". E ele vendeu e comprou. E tudo bem. Eu falei: "Não, a gente está crescendo, então vamos sim, tá tudo ótimo, não tem problema". Só que aí embargou o condomínio, foi embargado, ficou 6 anos embargado e não podia vender e não podia fazer nada, Não construir fala isso. nada. E a gente ficou naquela espera. E meu Não esposo acredito. meu esposo engenheiro, já tinha feito todo, a planta da casa e tudo mais. Eu não estou falando de o material em si, o que eu falo é que, como eu nunca tinha tido, era o meu sonho ter algo para chamar de meu. Podia ser um barraquinho, mas era meu. Como eu sonhava tanto com isso e eu coloquei o meu coração naquilo. Não é isso também, né, se você me permite analisar. Sim. Eh, uma coisa é você nunca ter tido, outra coisa é você ter e em algum momento perder. Também. Exato. A dor é infinitamente maior. É igual eu falo quando alguém vem para os Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos e eu era rica no Brasil, meus pais, né. Então, assim, para mim foi muito, sem querer aumentar a minha dor, mais difícil que para outras pessoas, porque eles não tinham nada no Brasil, chegou aqui, começou a trabalhar, conquistar, para eles foi uma grande bênção. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, que eu nunca tinha trabalhado. Quer dizer, você tem uma vida, você cai aquele padrão, meu Deus, aí é tratamento de Deus mesmo, É porque tratamento, é tratamento. você tinha tudo e aí você perdeu. É. Então isso traz uma dor que é só aquelas pessoas que Deus tem mistério com a vida dela que ele submete a esse processo. Isso. José tinha tudo, o favoritismo do pai, a melhor túnica, o amor, o carinho, o aconchego, a casa, a comida quentinha, e aí foi tirado dele, porque Deus tinha missão na vida dele, propósito para ele ser um grande vice-governador do Egito. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando, não é o bem material, mas emocionalmente você entender que você tinha tudo e que te foi tirado. Já. E quando você percebe, igual eu, não, eu vim porque meus pais exigiram por causa disso, daquilo, segurança, na época meu pai delegado quis que a gente viesse, e aí você tomou a decisão porque você pensou: "Eu vou ter algo melhor". E aí você se engana naquilo e fala: "Gente, eu pensei que ia ser melhor, na verdade nem o que eu tinha eu tenho mais". Interessante dentro disso é que Deus mandou uma irmã na minha casa. Olha, ele nunca deixa a gente sem Ele respostas. me avisa sempre, ele sempre me avisa. Aleluia. Ele é incrível, porque pelo menos comigo também, pelo menos você pensa sempre assim: "Eu nem posso dizer que Deus não estava me avisando, não me disse", Não, não, ele disse, ele mas mesmo assim é duro, né. é duro. No Nossa, e aí, como difícil. é que você ficou? Ela chegou na minha casa, nós não tínhamos intenção nenhuma de vender a casa. E ela apertou o interfone, eu olhei pela câmera, ela assim, eram umas 10 horas da noite. Você vê como que Deus faz as coisas. Eram umas 10 horas da noite, meu esposo na faculdade, eu estava em casa com a minha irmã sozinha, e ela apertou a campainha lá e tinha umas 5 crianças, assim, em volta dela.
e um bebezinho no colo. E eu olhei assim e falei: "Nossa, 10 horas da noite, né, o que que essa pessoa quer?" E perguntei. Aí ela falou assim: "Olha, eu queria um CD", porque na época eu tinha CD, né, bem assim, para vender. Ela falou: "Ai, ainda tem aquele CD tal, eu quero muito ele e tal". Eu falei: "Tá bom, eu vou abrir pra irmã", né. E ela assim, com um monte de moedinha nas mãos, ela veio para me dar o dinheiro do CD, e eu abri o portão, as crianças entraram, e quando eu abri o portão, ela começou a falar em línguas. Ela começou a falar em línguas. E ela foi entrando. E eu falei: "Vamos entrar pra dentro de casa", e da minha sala ela começou a falar em línguas. E o CD, Você nem lembrava mais. Deus começou a usá-la, e ela disse assim, que Deus ia me forjar, e que Deus iria me tirar daquele lugar, Oh, meu Deus. e que Deus iria Isso fazer. você ainda estava na Estava casa na casa, do não tinha bairro. pensado em vender nada, ainda estava tudo bem, né. Aí ela falou assim: "Ó, Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida, Deus vai tirar tudo do lugar, Hum. mas depois que ele tirar, ele vai colocar tudo de novo, mas a glória da segunda casa será maior do que da primeira". Glória Eu a falei. Deus. Aí ela falou assim: "Conta 15 dias, eu vejo vocês assinando um monte de papéis, e Deus vai te dar um presente". Ela estava com a nenenzinha no colo, botou no meu colo. "Daqui 15 dias você conta". E foi 15 dias certinho, meu esposo vendeu a casa, a gente estava assinando os Entrou. papéis daqui do terreno, e eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Ah, meu Deus. Foi tudo assim. Ela ainda Tudo falou assim: "Ó, demais. pra você saber que eu sou Deus, você estava com medo de abrir o portão". E realmente eu estava. Porque 10 horas da noite você fala: Ainda "Nossa". mais do Brasil que tem tanto assalto, né. Exato, eu fiquei bem assim, mas Deus usou ela poderosamente ali. E foi exatamente como ela disse, Deus fez exatamente isso. E aí, no processo de espera, que quando vendeu e aí embargou e tudo mais, eu com o neném no colo, né, num lugar, numa casa de aluguel, depois da casa de aluguel para uma outra casa mais simples ainda, e o problema não era nada disso, não era nem a casa, não era a simplicidade, não era. Era a espera. E por que Deus estava tirando tudo do lugar. Eu não consegui entender o motivo do que ele estava fazendo isso comigo. Então eu indagava Deus, eu falava: "Deus, por quê? Por quê?" E eu não entendi. Porque você tinha tanto orgulho e alegria de ter sua casinha, né, E e aí até o que você tinha te foi tirado. eu falei: "Como que pode? Por que que o senhor está fazendo isso?" Então, eu não entendia. E eu vendo todas as coisas entulhadas, porque não cabia e aquela coisa mesmo difícil. Na verdade, a gente se sente humilhado, né. Humilhado, mas Deus estava me tratando, Deus estava me tratando. É sempre assim, Ele queria que eu dependesse dele, e que eu não dependesse de nada mais, porque eu tinha colocado segurança o meu coração estava naquela outra casa, lá. estava lá, porque eu nunca tinha tido uma casa para chamar de minha, então quando eu tive, era minha, o meu coração estava ali, Ah, e Deus me mostrou que a minha dependência tinha que ser dele, tinha que ser nele. E aí nesse processo eu reclamava, no início eu reclamava muito, e nada acontecia, nada acontecia. E meu esposo foi usado por Deus, assim, ele pegou a planta da casa, pregou na parede e falou assim: "Eu vou colocar aqui, e toda vez que você pensar em reclamar, você vai pôr a mão aqui, e você vai agradecer. aleluia. Você não vai reclamar mais, você vai só agradecer". Viver espiritualmente só. Isso, eu amei. E aí veio todo esse processo com o bebê e tudo mais, aquela coisa. Eu comecei a orar, depois que ele disse isso. Eu comecei a orar de madrugada. Eu comecei a dobrar o joelho todo dia no mesmo horário. Deus, ele me chamava. Eu acordava assim, ninguém, nem nenhum despertador. Eu acordava no mesmo horário. E ali eu orava, no chão da minha cozinha.
E eu chorava, eu clamava, mas eu não pedia mais, eu não perguntava mais por quê, eu não perguntava mais nada, eu só agradecia. E quando eu comecei a agradecer, depois, de repente, Deus já estava dizendo: "Tá bom, faz do seu jeito, faz como o Senhor quiser, faz no seu tempo. Eu não vou mais reclamar, eu vou só te agradecer, obrigado, porque enquanto ninguém tem uma casa, pelo menos eu tenho ainda aqui um teto, eu ainda tenho. Eu tenho uma esperança, o Senhor fez uma promessa, que agora da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e eu creio nisso". Aleluia. E eu comecei a viver, flutuando mesmo, em espírito, como se eu tivesse vivendo as promessas que ainda não tinham acontecido. Aleluia. E eu tomei posse. É como Paulo diz, né, traz à memória aquilo que te dá esperança. E eu comecei a fazer isso. E fui passando pelo processo. Muito difícil, porque começou no final do processo, muitos domésticos começaram a quebrar, muitas coisas na casa começou a cair, a quebrar, e eu estava sendo o processo. Eu estava vivendo o processo. Deus tinha Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E foi um processo de 10 anos, de 10 anos. E um tempinho antes de liberar para a construção dentro do condomínio, eu passei na frente do condomínio e falei: "Deus, até quando? Tudo bem, eu estou vivendo o processo, mas só me fala, porque eu só preciso saber até quando". Eu só falei isso. E eu fui tomar um café. Mais pra frente, assim, do condomínio, eu fui tomar um café numa cafeteria, e eu sentei na mesa, pedi o café e a garçonete veio, colocou o café na minha mesa e falou no meu ouvido: "Deus manda te dizer, espera só mais um pouquinho". E mais uma vez, ele Que me loucura, hein? Aos olhos humanos, mais coisas uma do vez, Senhor não fazem o menor sentido. ele nem precisaria me responder nada se ele não quisesse. Mas ele achou importante falar comigo para acalmar o meu coração. Glórias a Deus. Ele achou necessário dizer para mim: "Olha, filho, eu vou te responder. Quanto tempo você quer saber? Você vai ficar aí? Eu não vou te falar exatamente isso, mas eu vou dizer para você: espera só um pouquinho. Tá chegando, tá chegando". Isso me deu uma injeção de ânimo. Meu Deus. Eu falei assim: "Deus está no controle, ele disse que falta só um pouquinho". Aleluia. E eu tomei posse disso. Passou uns dias. Eu não me lembro exatamente quantos dias foram, mas aí meu esposo me ligou e disse: "Olha, acabaram de me ligar aqui, e aí foi liberado, e nós já estávamos com quase tudo comprado, bora para construção". Aí foi mais um processo de espera da construção, mas aí eu já estava vendo o agir de Deus, já estava vendo antes, mas quando eu vi o processo da construção e Deus, agindo, colocando tudo no lugar novamente, e quando eu vi o tamanho também da bênção, eu falei: "Nossa, é Aleluia. muito maior do que eu esperava", e eu não merecia, eu não mereço. Nós não somos merecedores de nada, mas de Deus, com sua graça e misericórdia, sempre nos alcança. E e Ele cumpre, Ele tudo promete, Ele Ele cumpre. é muito Se ele te ele vai é muito gostoso quando você consegue superar o processo da espera, porque vai totalmente contra a nossa natureza. Esperar. é, Nós somos imediatistas, nós somos ansiosos, a gente não consegue parar um segundo para ouvir Deus. Eu aprendi lá em Israel que é muito mais relacionar-se com Deus é muito mais do que oratória, oração, é parar para ouvir também. E é muito bonito que todas as vezes que você está falando aí, o Senhor veio e falou através da boca dessa
garçonete. Ou o Senhor veio e falou através da boca dessa mãe, batendo a campainha na minha casa às quase 11 horas da noite. O Senhor falou, Ele fala, Ele ainda fala. Ele fala, muitas vezes somos nós que não estamos ouvindo, É, porque nós não paramos para ouvir. exato. Como você está falando aí da sua cura, ele está falando comigo. Ele está dizendo: "Eu vou te curar. Ainda espera só mais um pouquinho". Amém. É isso. E eu espero o tempo que for, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom É, e ele continua sendo nosso amigo. com certeza, sim. Amém? O nosso melhor amigo, né. E ele nunca vai fazer nada para nos fazer mal. Nunca, nunca, nunca. Deus nunca faz nada para te prejudicar, para te machucar, para tirar de você. Nada do que ele fez na minha vida foi para me punir. Sempre foi para me acrescentar. Amém. Que hoje eu pudesse saber quem ele é, para que hoje eu pudesse ser quem eu sou, sabe? Eh, Hoje eu olho para mim, tem muitas pessoas que falam: "Nossa, a Erika é tão simples". E eu falo, né, eu sei da onde eu vim, eu sei para quem eu vim, eu sei Aleluia, que se ele não estiver em mim, eu não serei simples. aleluia, é verdade. Mas tudo Porque que eu tudo que há em nós é soberba, fiz, é orgulho, exato, mas entender, entender que é justamente a presença dele que faz a diferença em nós, faz com que a gente faça qualquer coisa para que a presença dele não saia de não perto. sai. Exato, é. Nós nos sacrificamos muitas vezes, né, a gente vai buscar, a gente fala: "Deus, eu não posso te perder, eu não posso te perder". Porque Eu eu falo isso assim, eu amo quem eu sou quando estou em Cristo, e aleluia, eu odeio quem eu sou quando não estou nele. Porque a Érica sem Jesus é reclamona, né, eu reclamei muito, eu falava para o meu esposo, eu brigava com meu esposo, eu falava: "Como que você faz isso? Por quê?". E aí quando eu fui para o joelho, que eu fui ficar frente a frente com Jesus, ele começou: "Você tá entendendo o que eu tô fazendo? Você tá vendo que eu tô querendo que você dependa de mim? Você tá vendo que eu tô te fazendo passar por isso, porque eu tô te forjando? Eu aleluia, tô te forjando". E aí é sobre isso, ser forjada no caráter de Cristo. É dolorido, mas te transforma, te leva para o céu. E o maior objetivo do Senhor é nos levar para o céu. amém, E não importa o que você vai ter que passar para isso, ele vai te fazer passar, porque tem um lugar preparado para nós, tem uma mesa preparada para nós, tem uma cadeira preparada para você, com o seu nome, né. amém. E aí o Senhor não quer que você perca isso. Se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando, impedindo que você sente nessa mesa, ele vai tirar. Ele vai Porque tirar. tudo aquilo que tira a honra e a glória de Deus, Uau, Deus abate. Deus abate. Deus tira do lugar para que nós podemos entender que o lugar é só dele, Verdade. né. Sabe Então é assim, que né. isso é um mistério, é uma chave que você está entregando às pessoas aqui hoje. Entenda uma coisa, as nossas maiores dores, as nossas maiores enfermidades, as maiores dificuldades que nós temos, elas estão colocadas aí. Os nossos calcanhares de Aquiles, né, eles estão aí, porque o Senhor nos ama. É, Isso é um mistério. Mas sem essas dores, sem essas dificuldades, sem essas coisas que nos falta, nós jamais nos viraríamos para o Criador. é, Lá em Israel, eu estava olhando, eles jamais adorariam o Senhor no Muro das Lamentações de dia e de noite, com o mesmo fervor, se não fosse uma nação perseguida e rodeada por inimigos 24 horas por dia. Então, é
como se o Senhor dissesse assim: eu te deixo ficar perseguido, doente, enfermo. Eu te deixo, muitas vezes, estar rodeado por inimigos, traições, dores, justamente por amar você. Por não te querer distante de mim. É isso mesmo. Por te amar. É, Por amor de ti, é a Israel. Para que isso mesmo. você entenda que não há salvação fora de mim. E nós estamos aqui. Através dessa linda live, eu quero te agradecer muito. Já deixo aqui um convite para a próxima. Podemos fazer sobre, sei lá, alguma coisa que você receber do Senhor, mas eu quero dizer para você, você me inspirou a entender que o meu milagre pode não ter acontecido da maneira como eu planejei, mas não quer dizer que o Senhor não esteja me entregando um milagre. Eu recebi ele lá e eu permaneço recebendo ele todos os dias até que a minha cura venha Amém. completamente. Amém. Muito obrigada por abrir seu coração, por contar seu testemunho tão lindo. Amém. Muito obrigada por esse coração tão sensível ao Espírito Santo. E eu posso te pedir para cantar depois de chorar tanto, né? Poxa, pastora, que injustiça! Mas um refrãozinho para que eu possa me despedir do nosso público com muito amor. Deus está fazendo alguma coisa. Ele nunca para de Não fazer. para. Enquanto a gente dorme, ele está trabalhando. Ele sempre está a fazer. Então, toma posse da sua cura, toma posse, porque o Senhor te curou, sim. O Senhor está te moldando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está a fazer alguma coisa para um propósito. Às vezes a gente pensa que é só para nós. E às vezes a gente passa por situações que é para outras pessoas serem edificadas. Também. Então eu me entendo também hoje que tudo que eu enfrentei, o que eu vivi, não foi só para minha vida. Claro que foi especificamente para mim, mas também é hoje para outras pessoas. Amém. E aí a gente vai tendo respaldo, Autoridade. autoridade para falar exatamente sobre cura, para falar sobre espera, porque você viveu isso. Então Deus está te dando autoridade, a autoridade dói, no início dói, mas depois é só vitória. Aleluia. Aí você vai poder falar com verdade, exatamente o que você viveu, e aí alguém que está precisando vai ser edificado, vai ser transformado, vai ser curado através da sua vida. Deus tem um propósito em cima de cada processo. Esse processo não é para a morte, Amém. mas é para a cura e para a glória do Senhor. Amém. Amém? Querida, Eu te agradeço de coração. Eu tô, assim, impactada também com essa live, porque eu nunca tinha conversado com uma pessoa que tinha a mesma enfermidade que eu tinha tido. Uau. Eu nunca me deparei, só com alguns relatos de alguém que manda mensagem: "Olha, eu tive também", mas eu nunca conversei, né. Eu fiquei muito feliz de saber da tua história, e eu fico muito feliz da gente ter de poder compartilhar sobre isso. E estar aqui hoje foi para mim um presente de Deus. Muito Amém. coração, chorei também, ó, que horrores, vai ser difícil cantar, mas eu vou cantar um trechinho de uma canção que chama-se Essência. Ela fala da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ela toca muito no meu coração. Eu gravei já tem muito tempo, mas eu vou cantar aqui. Amém. A casa estava cheia, o mestre por ali chegou, mas ela entrou e derramou essência do amor. Com lágrimas nos olhos, o rio da alma transbordou, mas ela usou
seus cabelos pra enxugar, depois beijou. Depois beijou. O perfume invadiu a casa inteira. Era muito caro para derramar de uma vez ali. Mas ela veio de uma forma verdadeira. Chorando derramou. O vaso se quebrou. Um coração sincero se derrama quando encontra ele. Sente gratidão e aos pés dele em adoração. Derramou o vaso quebra coração. A essência do perfume derramado jamais tem o preço que ele nos amou. Seu sangue quente ele derramou e de si mesmo se esvaziou. Derrama a essência da adoração. Derrama o perfume do seu coração. Derrama aos pés dele, que ele tem perdão. Derrama, quebra o vaso dentro de você. Derrama, deixa o rio de lágrima correr. Um novo tempo em sua vida. Deus vai escrever. Oh, glória a Deus, aleluia. Um novo Bendito, adorado, santo. tempo para você. Aleluia. Um tempo de vitória, um tempo de milagre, um tempo de cura, um tempo que você vai contar os milagres de Deus. Você vai olhar no espelho e você vai ver o milagre de Deus acontecendo gradativamente na sua vida, sabe? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém. E quando E eu a gente creio que está fraco, é aí que a eu gente estou está forte. E eu creio que um dia, talvez, nós podemos fazer essa live e eu contar da minha cura completa. Amém. A minha cura já está sendo formulada Amém. e entregue. Eu só preciso esperar o tempo certo. Amém? Amém. Um beijo muito grande no seu coração. Que Deus venha, né, cuidar de você. Hoje eu entendo por quê. Tão cansada, querendo não fazer nada, vivendo esses momentos tão, eu e Deus, tão difíceis, tão inexplicavelmente dolorosos. Eu entendo porque tinha que ser com você. Um beijo muito grande e até a próxima. Um Em beijo. nome de Jesus. Um beijo às crianças. Aí também. Um beijo. Nós se encontrar pessoalmente. Tá? Em nome de Jesus, estou te esperando. Tá. Viu? Fica com Deus. Tchau, gente. Se quiser visitar. Amém.